Se você viu isso, Deus está agindo. Napoleon Hill. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Eu estava praticando um período de jejum. Não era apenas um jejum de alimento. Era um jejum de distrações, de excesso de informações, de barulho. Eu queria silenciar tudo aquilo que durante anos ocupou espaço demais dentro da minha mente. E foi justamente no silêncio que algo começou a acontecer. Talvez tenha sido apenas um momento de extrema sensibilidade mental. Talvez tenha sido uma inspiração. Talvez tenha sido Deus. Ou talvez tenha sido aquela inteligência infinita sobre a qual Napoleon Hill tanto escreveu. Enquanto caminhava em silêncio, comecei a perceber uma sequência de pensamentos que pareciam não ter vindo de mim. Uma pergunta surgiu quase como um sussurro. E se a internet não fosse apenas uma ferramenta, mas um enorme terreno ainda esperando construtores? Naquele instante, minha mente começou a viajar. Pensei em quantas pessoas estão construindo fortunas sem vender um único produto físico, sem possuir uma grande empresa, sem herdar patrimônio, sem aparecer na televisão, sem depender da sorte. Comecei a enxergar possibilidades que normalmente passam despercebidas. Pessoas criando cursos para ensinar aquilo que aprenderam na prática. Especialistas oferecendo consultorias para empresas do outro lado do mundo. Profissionais desenvolvendo software simples que resolvem pequenos problemas e faturam todos os meses. Empreendedores vendendo modelos prontos de documentos, planilhas e projetos. Artistas licenciando suas próprias criações digitais, escritores produzindo livros eletrônicos, designers criando identidades visuais, programadores desenvolvendo aplicativos, tradutores trabalhando para clientes internacionais, especialistas em automação economizando milhares de horas para empresas, criadores de newsletters privadas, mentores, copywriters, ghostwriters, produtores de comunidades fechadas, empresas de assinatura, lojas digitais extremamente específicas, profissionais utilizando inteligência artificial para multiplicar produtividade, pessoas construindo marcas pessoais discretas e empresários criando negócios inteiros, apenas conectando quem precisa comprar com quem precisa vender. Enquanto esses pensamentos surgiam, outra percepção me atingiu. Nenhum desses negócios existia há poucas décadas. Praticamente todos nasceram de uma ideia. Primeiro veio uma visão, depois uma decisão, depois a ação. Somente depois apareceu o dinheiro. Foi exatamente isso que aconteceu com alguns dos maiores construtores da riqueza moderna. Andrew Carnegie não começou dono de um império. Henry Ford não nasceu cercado por fábricas. Thomas Edison fracassou inúmeras vezes antes de iluminar o mundo. John Rockefeller passou anos aprendendo princípios simples antes de dominar um setor inteiro. Walt Disney ouviu inúmeras vezes que suas ideias eram impossíveis. Todos eles enxergaram algo que a maioria das pessoas simplesmente ignorava. Eles perceberam oportunidades invisíveis. Naquele momento compreendi algo que talvez explique por que tantas pessoas trabalham tanto e prosperam tão pouco. A maioria procura dinheiro. Pouquíssimas procuram desenvolver a mente capaz de produzir dinheiro. Essa diferença muda absolutamente tudo. Foi então que uma frase de Napoleon Hill voltou à minha memória com uma força impressionante. Toda riqueza começa com uma ideia, não com capital, não com contatos, não com sorte. Uma ideia. Mas existe uma pergunta ainda maior. Por que algumas pessoas recebem essas ideias enquanto outras passam décadas esperando que alguma oportunidade apareça? Foi exatamente aí que minha reflexão mudou completamente de direção. Talvez Deus não entregue primeiro a riqueza, talvez Ele entregue primeiro a visão,
Talvez antes do milagre financeiro exista uma transformação silenciosa acontecendo dentro da mente. Talvez antes da abundância exista uma reconstrução completa da maneira como você pensa, porque nenhum edifício pode ser maior do que sua fundação. Nenhum empresário consegue administrar milhões mantendo a mentalidade da escassez. Nenhum homem sustenta prosperidade carregando medo o tempo inteiro. Primeiro Deus fortalece o homem. Depois entrega a missão. Depois entrega os recursos. Foi nesse instante que olhei para tudo o que estava acontecendo ao meu redor e comecei a perceber sinais que antes pareciam completamente comuns. Algumas portas haviam se fechado, pessoas tinham desaparecido da minha vida, novas ideias surgiam praticamente todos os dias. Uma inquietação constante me dizia que algo precisava mudar. Na época, eu ainda não compreendia. Hoje acredito que estava vivendo exatamente aquilo que Napoleon Hill descreveu durante décadas, estudando milhares de homens bem-sucedidos. Existe um período invisível antes da riqueza. Existe um processo silencioso antes da prosperidade. Existe uma preparação que quase ninguém percebe. E o mais curioso, quem não entende esse processo costuma desistir justamente quando a transformação já começou. Foi então que percebi algo que mudou completamente minha forma de enxergar Deus, os negócios, a prosperidade e até mesmo os desafios da vida. Se você viu este vídeo, talvez não tenha sido por acaso, porque existe algo acontecendo antes de você ficar rico, e poucas pessoas conseguem reconhecer esses sinais enquanto ainda há tempo. É exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Quando Napoleon Hill decidiu dedicar mais de 20 anos da sua vida para estudar os homens mais ricos de sua época, ele acreditava que encontraria um segredo financeiro, uma técnica escondida, uma estratégia de investimento, uma fórmula para ganhar dinheiro rapidamente. Mas quanto mais pesquisava, mais percebia que estava diante de algo muito maior. Ele descobriu que a riqueza quase nunca começa na conta bancária. Ela começa muito antes. Começa dentro da mente. Isso muda completamente a maneira como olhamos para a nossa própria vida. Porque talvez você esteja esperando um grande milagre financeiro, enquanto Deus está tentando produzir um grande milagre dentro de você. Pense por alguns instantes. Se hoje alguém entregasse 50 milhões de reais para uma pessoa completamente despreparada, o que aconteceria? A história responde essa pergunta. Milhares de vencedores de loterias perderam praticamente tudo poucos anos depois. Empresários que enriqueceram rapidamente voltaram à estaca zero. Atletas receberam contratos milionários e terminaram endividados. Não foi falta de dinheiro, foi falta de mentalidade. Foi exatamente isso que Hill percebeu. A riqueza não permanece onde a mente ainda não foi preparada para administrá-la. Talvez seja por isso que tantas vezes Deus pareça demorar. Nós enxergamos demora, Ele enxerga preparação. Nós pedimos resultados, Ele trabalha na estrutura, nós queremos a colheita. Ele fortalece as raízes. Imagine construir um prédio de 100 andares. Ninguém começa pelo 100º andar. Primeiro escavam profundamente, depois colocam toneladas de concreto que permanecerão completamente invisíveis. Quem passa na rua pode até pensar que nada está acontecendo, mas justamente a parte invisível sustentará tudo aquilo que será visto mais tarde. A prosperidade funciona da mesma maneira. Existe uma fase que ninguém aplaude, ninguém percebe, ninguém fotografa. É o período em que Deus fortalece sua disciplina, sua paciência, sua inteligência emocional, sua capacidade de decidir, sua fé, sua coragem. Enquanto isso acontece, muitas pessoas acreditam que estão paradas, mas não estão. Estão sendo construídas. Foi exatamente isso que aconteceu com Andrew Carnegie.
Antes de se tornar um dos homens mais ricos da história, ele passou anos trabalhando em funções extremamente simples. Aprendeu disciplina, aprendeu liderança, aprendeu negociação, aprendeu a observar pessoas. Cada dificuldade estava formando competências que mais tarde administrariam bilhões. Henry Ford também enfrentou fracassos que quase destruíram seus sonhos. Suas primeiras empresas não prosperaram. Investidores desistiram dele. Especialistas diziam que seus projetos eram inviáveis. Mesmo assim, ele continuou, porque havia desenvolvido uma convicção que era maior do que as críticas. Thomas Edison realizou milhares de experimentos antes de produzir resultados que mudariam o mundo. Quando perguntavam sobre seus fracassos, ele respondia que apenas havia descoberto milhares de maneiras que não funcionavam. Essa resposta revela uma mente completamente diferente da média. Enquanto a maioria interpreta dificuldades como derrotas, pessoas extraordinárias interpretam dificuldades como treinamento. E aqui existe uma pergunta que talvez transforme completamente sua forma de olhar para os problemas que você enfrenta hoje. E se aquilo que está atrasando sua vida não estiver tentando impedir você? E se estiver preparando você? Talvez aquele emprego perdido tenha desenvolvido habilidades que você nunca teria adquirido permanecendo confortável. Talvez aquele negócio que não deu certo tenha ensinado exatamente o que será necessário no próximo empreendimento. Talvez aquela traição tenha fortalecido seu discernimento. Talvez aquela dificuldade financeira tenha ensinado o valor da administração. Talvez aquele período de solidão tenha aproximado você de Deus. Perceba uma coisa impressionante. Quase ninguém pede preparação. Todos pedem prosperidade, mas a prosperidade sem preparação costuma se transformar em destruição. Foi por isso que Napoleon Hill insistia tanto no desenvolvimento pessoal. Ele compreendeu que dinheiro apenas amplia aquilo que já existe dentro de uma pessoa. Se existe sabedoria, o dinheiro amplia. Se existe generosidade, o dinheiro amplia. Se existe equilíbrio, o dinheiro amplia. Mas se existem medo, orgulho, impulsividade e descontrole, o dinheiro também amplia. Por isso, a verdadeira pergunta nunca foi: como posso ganhar mais dinheiro? A pergunta correta sempre foi: em quem preciso me transformar para que a riqueza encontre em mim um lugar seguro para permanecer? Essa mudança de perspectiva altera completamente a caminhada. Você deixa de correr atrás do dinheiro e começa a construir alguém que naturalmente produz valor. Quando isso acontece, algo extraordinário começa. As oportunidades deixam de parecer acidentes. As conexões deixam de ser coincidências. As portas começam a abrir exatamente na medida em que você se torna preparado para atravessá-las. E talvez seja exatamente nesse ponto que Deus esteja trabalhando com você neste momento. Não apenas mudando suas circunstâncias, mas reconstruindo completamente a pessoa que irá viver a próxima fase da sua vida. Porque antes da riqueza chegar, existe uma transformação silenciosa, e quase sempre ela acontece longe dos aplausos. Mas existe um detalhe que Napoleon Hill considerava ainda mais importante do que toda essa preparação. Algo invisível. Algo que determina quem realmente atravessa a linha entre o sonho e a realização. É exatamente isso que vamos descobrir a seguir. Mas existe uma armadilha extremamente perigosa nesse caminho. Ela não aparece quando tudo está dando errado. Ela aparece justamente quando as coisas começam a melhorar. Napoleon Hill observou esse padrão inúmeras vezes. Depois de estudar milhares de empresários, inventores e líderes, percebeu que muitos homens brilhantes fracassavam exatamente quando estavam mais próximos da vitória. Não por falta de capacidade,
não por falta de oportunidades, mas porque baixavam a guarda. Acreditavam que já tinham aprendido o suficiente, que já estavam preparados, que agora bastava esperar os resultados aparecerem. Foi aí que tudo desmoronava. Existe uma diferença enorme entre conquistar uma oportunidade e estar pronto para aproveitá-la. Imagine um agricultor. Durante meses, ele prepara a terra, remove pedras, corrige o solo, escolhe as melhores sementes, protege contra pragas, irriga diariamente. Quando finalmente surgem os primeiros frutos, ele não abandona a plantação. Pelo contrário, é justamente nesse momento que passa a cuidar ainda mais. Porque sabe que basta alguns dias de descuido para perder meses de trabalho. A prosperidade também funciona assim. Quando Deus começa a abrir portas, esse não é o momento de relaxar. É o momento de aumentar ainda mais sua disciplina. Porque agora existe algo precioso para proteger. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Você começou a perceber pequenas mudanças, novas pessoas surgiram. Algumas ideias parecem fazer muito mais sentido do que faziam meses atrás. Você sente uma energia diferente, uma vontade de agir, uma coragem que antes não existia. Não ignore isso. Esses movimentos internos costumam anteceder grandes mudanças externas. Hill chamava isso de desejo ardente. Mas hoje eu gosto de enxergar de outra maneira. Eu acredito que seja quando propósito e preparação finalmente começam a caminhar juntos. Porque até então você queria prosperar. Agora você começa a entender por que deseja prosperar. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quem deseja dinheiro apenas para consumir, normalmente perde o foco rapidamente. Quem deseja dinheiro apenas para impressionar, nunca encontra satisfação. Quem deseja dinheiro apenas para competir, sempre encontrará alguém com mais. Mas quem deseja prosperidade para cumprir uma missão, esse continua caminhando mesmo quando ninguém acredita. Foi isso que diferenciou tantos homens estudados por Napoleon Hill. Andrew Carnegie queria democratizar a indústria. Henry Ford queria tornar o automóvel acessível às pessoas comuns. Thomas Edison queria resolver problemas reais. Eles não acordavam perguntando: quanto dinheiro posso ganhar hoje? Perguntavam: que problema posso resolver? E aqui existe um princípio poderoso. O dinheiro costuma seguir quem resolve problemas. Quanto maior o problema solucionado, maior tende a ser o valor gerado. Pense nas maiores empresas do mundo. Elas não começaram perguntando como ficariam bilionárias. Começaram resolvendo dores humanas, comunicação, transporte, energia, conhecimento, organização, produtividade. Cada solução criou riqueza como consequência. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando mostrar para você. Pare de perguntar apenas: como posso ganhar dinheiro? Comece a perguntar: que valor eu posso entregar? Essa simples mudança muda completamente sua maneira de enxergar a internet. Ela deixa de ser apenas um lugar onde pessoas passam horas distraídas e passa a ser um ambiente onde milhões de problemas procuram diariamente por soluções. Existe alguém procurando aprender. Existe alguém procurando economizar tempo. Existe alguém procurando organizar um negócio. Existe alguém procurando orientação. Existe alguém procurando conhecimento. Existe alguém procurando esperança. Existe alguém procurando coragem para começar. Talvez aquilo que você sabe fazer hoje pareça comum para você, mas pode representar uma transformação enorme na vida de outra pessoa. Napoleon Hill dizia que toda realização começa na imaginação. Eu acrescentaria algo. Toda prosperidade verdadeira nasce quando a imaginação encontra o serviço. Quando uma ideia deixa de existir apenas dentro da cabeça e começa a melhorar a vida de alguém.
É nesse instante que a riqueza deixa de ser um sonho distante e começa a se transformar em consequência. Mas existe outro detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais próximo você chega da realização, mais o medo tenta parecer racional. Ele começa a dizer coisas como: espere mais um pouco, talvez ainda não seja o momento. Você precisa aprender mais. Depois você começa. Essas frases parecem prudentes, mas muitas vezes são apenas o medo usando uma voz educada. Hill chamava isso de indecisão e afirmava que ela era uma das maiores inimigas da prosperidade, porque oportunidades raramente permanecem abertas para sempre. Elas aparecem, esperam e seguem adiante. Talvez hoje Deus esteja colocando diante de você exatamente uma dessas oportunidades. Não necessariamente uma oportunidade pronta, mas uma ideia, uma direção, uma inquietação, uma vontade que insiste em voltar todos os dias. Não despreze isso. Grandes construções começaram exatamente assim, com um pensamento aparentemente simples, com uma decisão tomada em silêncio, com alguém que resolveu acreditar antes de possuir todas as respostas. Porque a fé verdadeira nunca aparece depois das evidências. Ela aparece antes delas. E quando fé, ação e propósito caminham juntos, algo extraordinário começa a acontecer. É justamente nesse momento que muitos começam a perceber sinais que parecem coincidências. Mas talvez nunca tenham sido coincidências. Talvez fossem respostas. E é exatamente sobre esses sinais invisíveis que vamos falar na próxima parte. Existem momentos na vida que parecem completamente comuns. Você acorda, cumpre sua rotina, resolve pequenos problemas, conversa com algumas pessoas e vai dormir acreditando que foi apenas mais um dia. Mas olhando para trás, você percebe que aquele dia aparentemente comum mudou completamente o rumo da sua história. Foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar centenas de trajetórias de sucesso. A grande oportunidade quase nunca chega anunciando quem ela é. Ela chega disfarçada, às vezes como um convite, outras vezes como um problema, em muitos casos, como uma perda. É curioso pensar nisso, porque nós fomos ensinados a acreditar que Deus sempre fala através das vitórias. Mas e se muitas vezes Ele falar através das mudanças inesperadas? Imagine José do Egito. Se alguém olhasse apenas para um capítulo da história dele, concluiria que tudo estava dando errado. Foi vendido, foi injustiçado, foi preso, foi esquecido. Mas nenhum daqueles acontecimentos era o destino. Eram apenas etapas. Cada dificuldade estava posicionando José exatamente onde ele precisava estar para cumprir sua missão. Talvez sua vida esteja vivendo um capítulo semelhante. Você olha para algumas situações e pergunta: por que isso aconteceu comigo? Mas talvez a pergunta correta seja outra. O que Deus está construindo através disso? Napoleon Hill dizia que dentro de toda a adversidade existe uma semente de benefício equivalente ou até maior. Essa talvez seja uma das frases mais profundas que ele escreveu, porque ela nos obriga a procurar riqueza onde normalmente enxergamos apenas dor. Quando um negócio não dá certo, você aprende. Quando uma porta se fecha, outra direção aparece. Quando alguém desacredita de você, sua determinação cresce. Quando tudo parece lento, sua paciência amadurece. Nada disso parece agradável enquanto acontece, mas quase sempre faz sentido depois. Foi exatamente isso que observei durante aquele período de jejum, enquanto minha mente permanecia em silêncio. Comecei a lembrar de acontecimentos que durante muito tempo considerei negativos, projetos que fracassaram, planos que nunca saíram do papel, pessoas que simplesmente desapareceram. Na época, tudo parecia perda. Hoje percebo que eram reorganizações. Se aqueles caminhos tivessem dado certo,
provavelmente eu nunca teria conhecido outros muito maiores. Talvez Deus tenha fechado pequenas portas porque enxergava um horizonte que eu ainda não conseguia ver. Essa percepção mudou completamente minha relação com os obstáculos. Hoje, quando algo não acontece da maneira que imaginei, antes de reclamar, eu procuro aprender. Antes de desistir, eu observo. Antes de concluir que perdi, eu pergunto: o que existe aqui que ainda não consegui enxergar? Essa pergunta vale ouro, porque treina sua mente para procurar soluções em vez de problemas. Hill acreditava que a mente funciona como um imã. Ela tende a encontrar exatamente aquilo que procura. Se você procura limitações, encontrará muitas. Se procura justificativas, também encontrará. Mas se procura possibilidades, sua percepção começa a mudar. Você começa a notar pessoas que antes passavam despercebidas, livros que pareciam comuns, conversas que carregavam respostas, ideias que antes pareciam pequenas. Tudo muda, não porque o mundo mudou, mas porque sua mente começou a operar em outro nível. Foi exatamente isso que aconteceu com os grandes construtores da riqueza. Eles desenvolveram a capacidade de perceber oportunidades invisíveis. Enquanto milhares enxergavam crises, eles enxergavam necessidades. Enquanto muitos reclamavam das mudanças, eles criavam soluções. Enquanto alguns esperavam segurança absoluta, eles davam o primeiro passo. E talvez seja justamente aqui que exista um dos maiores testes da prosperidade. Você não será testado apenas pela falta de recursos, será testado pela abundância de distrações. Todos os dias aparecerão novos atalhos, novas promessas, novas oportunidades aparentemente irresistíveis. Mas Napoleon Hill insistia em um princípio que poucos praticam: a concentração do esforço. Quem tenta construir 10 castelos ao mesmo tempo normalmente não termina nenhum. Quem cava um poço hoje, outro amanhã, outro na semana seguinte, passa anos procurando água sem encontrá-la. Mas aquele que permanece cavando no mesmo lugar, mais cedo ou mais tarde, encontra a fonte. Talvez Deus não esteja pedindo que você faça mais coisas. Talvez esteja pedindo que permaneça tempo suficiente naquilo que realmente importa. Persistência não é apenas continuar. Persistência também é resistir à tentação de abandonar o caminho toda vez que surge uma novidade. Foi exatamente isso que Carnegie fez. Foi exatamente isso que Ford fez. Foi exatamente isso que Edison fez. Eles permaneceram, enquanto outros desistiam, enquanto outros mudavam de direção, enquanto outros buscavam resultados imediatos, eles continuavam construindo. E é justamente aqui que muitas pessoas deixam escapar a maior oportunidade da vida. Elas confundem demora com ausência de resposta. Confundem silêncio com abandono. Confundem preparação com atraso. Mas existe um último ensinamento de Napoleon Hill que une espiritualidade, prosperidade e propósito de uma maneira que poucas pessoas conseguem compreender. Um princípio capaz de transformar não apenas sua vida financeira, mas a maneira como você passa a enxergar sua própria existência. É com ele que vamos encerrar esta jornada. O segredo que Napoleon Hill deixou nas entrelinhas. Se você chegou até aqui, talvez exista um motivo muito maior do que simplesmente assistir a mais um vídeo sobre prosperidade. Talvez Deus esteja tentando despertar uma versão sua que permaneceu adormecida durante anos. Uma versão que nunca acreditou totalmente no próprio potencial. Uma versão que sempre esperou a autorização de alguém para começar. Uma versão que acreditava que pessoas extraordinárias nasceram diferentes, mas não nasceram. Napoleon Hill passou mais de 20 anos procurando entender por que alguns homens construíam impérios, enquanto milhões permaneciam presos exatamente no mesmo lugar. No início, ele acreditava que encontraria técnicas financeiras. Depois, imaginou que descobriria fórmulas empresariais. Mas conforme sua pesquisa avançava,
Ele percebeu algo muito mais profundo. Os homens verdadeiramente ricos compartilhavam uma característica invisível. Eles haviam aprendido a confiar em algo que não podia ser visto. Chamavam isso de intuição. Outros chamavam de inspiração. Alguns chamavam de consciência. Eu gosto de chamar de direção divina, porque existem momentos em que uma ideia simplesmente aparece. Você não consegue explicar, não consegue provar, mas sente. É como se alguém dissesse silenciosamente: é por aqui. Infelizmente, a maioria das pessoas ignora esses momentos, porque nossa sociedade nos ensinou a confiar apenas naquilo que conseguimos enxergar. Mas pense comigo, o vento existe, você não consegue vê-lo. A eletricidade existe, você também não consegue enxergá-la. O amor existe, a fé existe, a esperança existe. Nenhuma dessas coisas pode ser colocada sobre uma mesa. Mesmo assim, elas transformam completamente uma vida. Então, por que seria estranho acreditar que Deus também trabalha através de pensamentos, inspirações e convicções? Foi exatamente isso que Hill chamou de inteligência infinita, uma fonte inesgotável de ideias, de criatividade, de soluções, de discernimento. Mas existe uma condição. Essa inteligência não conversa com uma mente tomada pelo medo. Ela encontra espaço quando existe silêncio, quando existe humildade, quando existe disposição para aprender. Talvez por isso aquele período de jejum tenha sido tão importante para mim. Pela primeira vez em muito tempo, minha mente não estava ocupada tentando responder tudo. Ela apenas escutava. E foi justamente nesse silêncio que compreendi uma verdade que mudou completamente minha forma de enxergar riqueza. Deus não cria apenas oportunidades. Ele cria pessoas capazes de reconhecer oportunidades. Existe uma enorme diferença. Imagine duas pessoas caminhando pela mesma rua. As duas enxergam exatamente as mesmas lojas, os mesmos prédios, as mesmas pessoas. Mas apenas uma delas percebe um problema que pode ser resolvido, e exatamente ali nasce um negócio. Outra observa uma necessidade, e dali surge uma empresa. Outra identifica um conhecimento que pode ensinar, e nasce uma profissão. O cenário era igual para todos. O olhar era completamente diferente. É isso que Deus transforma primeiro, sua percepção. Porque quando sua percepção muda, seu mundo muda junto. Você começa a perceber portas que sempre estiveram abertas. Começa a ouvir oportunidades escondidas em conversas simples. Começa a identificar necessidades que ninguém está resolvendo. Começa a enxergar valor onde antes via apenas rotina. Foi exatamente assim que nasceram algumas das maiores empresas da história. Alguém viu aquilo que ninguém estava vendo e teve coragem suficiente para agir. Mas existe um último princípio que talvez seja o mais importante de todos. A riqueza nunca foi o destino. Ela sempre foi uma ferramenta. Ferramenta para proteger sua família. Ferramenta para gerar empregos. Ferramenta para financiar sonhos. Ferramenta para ajudar pessoas. Ferramenta para viver com liberdade. Quando o dinheiro se torna apenas um troféu, ele perde o significado. Mas quando se torna um instrumento de propósito, ele ganha poder. Foi isso que Napoleon Hill tentou ensinar durante toda a sua vida. A prosperidade verdadeira não acontece quando sua conta bancária cresce. Ela acontece quando sua identidade cresce, porque o dinheiro apenas acompanha quem você se tornou. Nunca se esqueça disso. Você não atrai aquilo que deseja durante muito tempo. Você atrai aquilo que consegue sustentar. É por isso que Deus trabalha primeiro dentro de você, depois ao seu redor. Primeiro fortalece sua fé, depois sua disciplina, depois sua sabedoria, depois sua coragem. Somente então, os recursos começam a chegar, e quando chegam, você já não é mais a mesma pessoa que um dia pediu por eles. Agora consegue administrá-los, multiplicá-los,
compartilhá-los. Se hoje você sente que está vivendo um período difícil, não conclua que Deus se esqueceu de você. Talvez Ele esteja construindo a fundação da maior fase da sua vida. Toda grande construção passa muito tempo sendo invisível. Mas chega um dia em que todos conseguem enxergar aquilo que durante meses apenas Deus estava edificando. Talvez esse dia esteja mais próximo do que você imagina. Talvez este vídeo tenha sido exatamente o lembrete que você precisava para não desistir. Continue. Aprenda, ore, estude, haja, persista, porque uma ideia inspirada por Deus, aliada à ação consistente, pode transformar completamente a história de uma família inteira. E eu gostaria de terminar fazendo um convite muito simples. Se esta mensagem falou diretamente ao seu coração, escreva aqui nos comentários apenas uma frase. Deus está construindo algo maior em minha vida. Quero ler cada comentário. Quero saber de qual cidade você está assistindo e, principalmente, quero orar para que você nunca perca a coragem de continuar caminhando. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos inspirados em Napoleon Hill. Se esta mensagem falou diretamente ao seu coração, escreva aqui nos comentários apenas uma frase. Deus está construindo algo maior em minha vida. Quero ler cada comentário. Quero saber de qual cidade você está assistindo e, principalmente, quero orar para que você nunca perca a coragem de continuar caminhando. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos inspirados em Napoleon Hill.